Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, nós vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Cálculo 1. Bom, na aula de hoje, ainda no tópico 2 de Fundamentos de Matemática, a gente vai falar um pouco sobre os produtos notáveis, binômio de Newton, algo que vai ajudar muito a gente, principalmente no tópico de limites, beleza? Vale sempre lembrar, pessoal, que apesar de ser um fundamento bem básico, isso é fonte de muito erro nas disciplinas de cálculo 1. Então, por isso, a gente acha importante fazer essa breve revisão. Obviamente que a gente entende que a aprendizagem, ela só por meio desse conteúdo, ela é dificultada. Que esse material seja um material suporte para você em eventuais dúvidas. Que você possa juntar o seu conhecimento prévio que você teve no seu ensino fundamental, no seu ensino médio, junto com esse material, e aí sim, quem sabe você consiga ter um entendimento total desses conteúdos, beleza? Qualquer dúvida, crítica, sugestões, podem enviar mensagens para o e-mail que está aí na tela, no nosso Instagram ou no nosso canal no YouTube, beleza? Vamos lá? Bom, vamos falar um pouco sobre esses produtos notáveis, alguns binômios de Newton, né? São muito conhecidos aí no ensino fundamental, tá? Bom, a gente vai usar muito para a ideia de fatoração. Por que vai ser importante em limites fatorar? A gente vai precisar simplificar alguns quocientes. E a gente sabe que o processo de simplificação ele só pode ser feito quando está multiplicando. Por isso a ideia de fatorar é muito importante. Escrever como fatoração, escrever como multiplicação se torna importante para o processo de simplificação. Beleza? Então, aqui eu elenco alguns dos principais, os mais importantes que a gente usa aqui no cálculo 1. Tá? Então, o quadrado de uma soma, quadrado da diferença. Chamar a atenção que para soma de quadrados não há um processo de fatoração, tá? Depois, diferença de dois quadrados, soma de cubos, cubo da soma, cubo da diferença, aí sim, né? Soma de cubos e diferença de cubos, tá? São todos bem intuitivos, todos os resultados são praticamente a ideia de uma distributiva, né? Quando você faz a propriedade da potência. Então, por exemplo, a mais b ao quadrado. Basta fazer a mais b vezes o próprio a mais b. Tá? Destacaria dois principais que a gente usa muito em limites. Diferença de quadrados, que é a quadrado menos o b quadrado. Pode ser escrito como a mais b multiplicando a menos b, e a diferença de cubos, esse último que eu coloco aqui na tela, a ao cubo menos b ao cubo. São dois produtos notáveis que serão importantes, que aparecem muito nos exercícios de limites, beleza? Bom, aqui, mais a título de curiosidade mesmo, acho importante que você saiba que o desenvolvimento dos binômios de Newton, né, passa muito pela ideia do triângulo de Pascal. Então, o que é o triângulo de Pascal? Essa figura que eu coloco na tela, em que cada linha começa com o número 1 e termina com o número 1 também. Os outros números são formados a partir da soma do imediatamente dos dois números superiores a ele. Então, por exemplo, na quarta linha, os números são 1, 3, 3 e 1. Então repare que começa com 1, porque o próximo número é 3. Repare que imediatamente em cima do 3 há os números 1 e 2. 1 mais 2, 3. Próximo número, 2 mais 1 e por fim 1. Então, imagine que você queira desenvolver a mais b elevado a 4. Então como que você faz? Você vai lá na linha 5, né? Então, por exemplo, os números da linha 5 são 1, 4, 6, 4, 1, né?
E você sabe que os coeficientes vão ser esses, 1, 4, 6, 4, 1. No desenvolvimento do A mais B elevado a 4, você vai colocar o expoente A em forma decrescente. Então, A elevado a 4, A elevado a 3, A elevado a 2, A elevado a 1, A elevado a 0. O expoente do B, do segundo termo, será em ordem crescente. Então, B elevado a 0, B elevado a 1, B ao quadrado, B ao cubo, B elevado a quarta. E você completa com os coeficientes da linha, 1, 4, 6, 4 e 1. Tá? Isso serve para qualquer n. Tá? Se você quiser A mais B elevado a 5, serão os expoentes da sexta linha. A mais B elevado a 7, os expoentes da sétima, sempre da 1 a mais, né? Tá bom? Chamar atenção para quando há diferença, né? Os sinais são alternados, tá? Então, ali a primeira parcela é positiva, a segunda negativa. Positiva, negativa, positiva, negativa. E assim por diante. Tudo bem? Bom, outro processo muito importante para nós, ainda falando um pouco sobre a ideia de fatoração, né, é a decomposição dos polinômios em fatores lineares. Polinômios de segundo grau, terceiro grau, quarto grau. Né? Como que pode ser feito isso? Então, por exemplo, se eu tiver um polinômio quadrático, formar x² mais bx mais c, ele pode ser fatorado da seguinte maneira. O a, que é o coeficiente que acompanha o termo de maior grau, né? X menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Se você tiver um polinômio de grau 3, é a mesma ideia. Você pega o a, que é o coeficiente que acompanha o termo de maior grau, x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, x menos a terceira raiz. Repara que, se eu tiver um polinômio de grau 4, eu vou ter 4 raízes. Então, esse processo fica uma multiplicação de fatores lineares segundo suas raízes. Polinômio quadrático, 2. Polinômio cúbico, 3. Tá? E assim por diante. Para a gente poder fatorar dessa maneira, a gente vai precisar muito da ideia do teorema do resto, né? Que fala que se p de x é um polinômio, seja p de x um polinômio. Se a é raiz desse polinômio, então p de x é divisível por x menos a. É algo que você deve ter trabalhado muito no seu terceiro ano, tá? Essa divisão de polinômios com métodos de Briot-Ruffini ou o próprio método da chave para achar esse polinômio q de x. É uma maneira de você ir reduzindo o polinômio de tal maneira que você consiga escrevê-lo segundo fatores lineares com suas raízes. Tudo bem? Esses processos são processos bem básicos, há uma lista de exercícios para vocês trabalharem essas ideias e qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, beleza? São os fatores, os processos de fatoração que a gente vai trabalhar basicamente nas técnicas de limites, ok? Bons estudos, pessoal. Abraço, valeu!